Louvado seja Deus, amém? Eu só quero cumprimentar o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Aleluia! Quero também cumprimentar os ouvintes também da Palavra de Deus que estão comigo ao vivo, amém? Sejam bem-vindos entre nós, amém? Hoje é o dia que o Senhor preparou para cada um de nós. Eu tenho certeza que a sua vida será impactada por Deus, amém? Você entrou neste canal para ouvir a voz de Deus e o próprio Espírito Santo de Deus irá falar com você. Talvez a ministração que eu vou trazer aqui, talvez você nunca ouviu, vai aprender, mas quem já sabe vai recordar, amém? Eu tenho certeza que as nossas vidas aqui nesta noite não será em vão, amém? Eu vou dar algum tempinho para vocês, compartilhar o link com todas as pessoas, amém? Que querem entrar conosco nesta live e também participar conosco da ministração. E você que está pela primeira vez, Deus te abençoe, amém? Continue conosco, a partir de hoje nós vamos adotar vocês em oração, amém? Deus abençoe a sua vida. Por gentileza, rapidamente, porque o horário não nos espera, amém? Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 7, nós vamos ler do versículo 1 até o 11, amém? Livro de Josué, capítulo 7, do versículo 1 até o 11. Na minha Bíblia tem um título, eu creio que na sua também tem. O título é o seguinte: os israelitas são derrotados por causa do pecado de Acã. Você já ouviu falar de Acã? Creio que não, outros já ouviram, vai recordar, amém? Essa passagem tão linda, a qual nós vamos aprender muito com ele. Livro de Josué, capítulo 7, versículo 1 até o 11, quem encontrou diz amém para Jesus. Livro de Josué fica depois de Deuteronômio, o sexto livro do Velho Testamento. Vamos fazer a leitura aqui comigo, para nós ganharmos tempo? Vamos lá então. Versículo 1 diz assim: e prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Versículo 2: enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens, e Ai, que está junto a Bet-Aven, da banda do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba todo o povo, suba alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai, e não fadigues ali todo o povo, porque poucos são os inimigos. Assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram de diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36 e seguiram-nos desde a porta até Sebarim. E feriram-no na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Versículo 6. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. E ele e os seus anciãos de Israel deitaram pó sobre as suas cabeças. Versículo 7. E disse Josué: ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar este povo Jordão, para nos dar nas mãos dos amorreus, para nos fazer perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da lei do Jordão. Versículo 8. Ah, Senhor, que direi, pois, Israel virou as costas diante dos seus inimigos?
Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão, desraigarão o nosso nome da terra. Então, o que farás o teu grande nome? Então disse o Senhor Josué: levanta-te, porque está prostrado assim sobre o teu rosto. Versículo 11. Aleluia. Israel pecou e até transgrediram o meu concerto, que lhes tinham ordenado, até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, até debaixo da sua bagagem o puseram. Podeis nos assentar, amém? Com gentileza, coloque sua Bíblia do lado, amém? Vamos desocupar as nossas mãos e vamos adorar o Senhor com palmas bem fortes, com glória a Deus também. Aleluia! Vamos exaltar o Senhor, louvado seja Deus, amém? Tem glória a Deus aí, igreja? Aleluia! Deus é bom, não é? Ele é bom em todo o tempo. Querida igreja, o tema aqui nesta noite é o seguinte: tempo de conquista, fé, obediência, no livro de Josué. Amém? Presta atenção aqui. Nessa ministração, eu queria falar sobre a batalha contra Ai. Eu não sei se os irmãos já ouviu ou já assistiu, né? Quem já assistiu a Terra Prometida, né? Ou quem já leu, examinou a palavra de Deus, vai lembrar dessa história. Quem nunca leu e nunca viu, vai aprender aqui nesta noite, amém? Querida igreja, lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz o seguinte, eu acho que todo mundo sabe esse versículo de cor e salteado, que diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, o que vai acontecer? Então eu ouvirei dos céus. Querida igreja, presta atenção aqui nesta noite. O pecado de um único homem fez com que os hebreus experimentassem a derrota em Ai. Pense, irmão, um único só homem fez com que ele perdesse a batalha. Amém? Aleluia. Presta atenção aqui. Nós temos que tomar cuidado, irmão, com o perigo. Amém? Presta atenção aqui. Vamos aprender muita coisa com o Senhor aqui. O perigo, querida igreja, de participar dos pecados alheios. Amém? O perigo, querida igreja, de fazer uma escolha errada. Presta atenção aqui. Não vamos perder nenhum foco aqui nesta noite. O perigo de ocultar o pecado. O perigo de confiar no seu próprio coração. O perigo, querida igreja, de achar que o pecado não traz consequências. O perigo de achar que Deus é o nosso inimigo. Agora vamos falar de objetivo. Amém? Quem veio com objetivo aqui nesta noite, dá glória a Deus. Qual é o nosso objetivo nesta noite? Nós viemos aqui a aprender com Ele, para que eu e você sejamos o quê? Apto, pronto, preparado. Amém? Vamos refletir aqui comigo nesta noite o respeito da derrota dos hebreus na luta contra Ai. Vamos compreender aqui também nesta noite o motivo que levou os hebreus à derrota. E vamos conscientizar aqui também nesta noite a respeito de arrependimento e da restauração divina. Quem está entendendo da glória a Deus? Glória. Vamos aprender muito com o Senhor aqui. Vamos aprender, irmãos, o processo, né, do líder Josué, porque Josué era líder, estava ali para liderar aquele povo. O perigo, número 1, o perigo de delegar indevidamente as responsabilidades. Presta atenção aqui. Josué confiou cegamente nos espias. Ou seja, ele confiou em quem? Nos espias. Número 2, o perigo, querida igreja, de ter uma visão equivocada. Presta atenção aqui. Os espias não sabiam
Como vencer uma guerra espiritual. Número 3, o perigo de subestimar o inimigo. Josué acreditou que Ai seria facilmente derrotado, porque ele não sabia do que estava acontecendo, do pecado de Acã. Número 4, o perigo de confiar em si mesmo. A Bíblia diz que Josué confiou nos 3.000 guerreiros que estavam indo para Ai naquela guerra. Número 5, o perigo de achar que o pecado não traz o quê? Consequência. Por quê? Porque Acã, ele achou que a sua conduta não seria notada. Um exemplo, todas as pessoas que erram, eles acham que ninguém está vendo. Amém? O 6, o perigo de culpar a Deus pelos problemas. É o que nós muito fazemos, não é verdade? Mas Josué atribuiu a derrota a Deus. Presta atenção, irmãos. Hoje nós vamos aprender demais aqui com o Senhor. Eu tenho certeza que hoje nós vamos sair daqui com uma mente aberta, uma visão, aberta. A primeira batalha, querida igreja, foi a conquista dos hebreus na terra prometida. Presta atenção. Foi a cidade de Jericó, no Vale do Jordão. Agora presta atenção aqui comigo. A guerra, querida igreja, seria contra uma cidade de estado. A Bíblia nos conta que era fortificada, chamada por nome Ai. É um lugar, querida igreja, de importância, de estratégia. Por quê? Pois controlava a rota principal de Gigal até a região de Betel. Presta atenção aqui. É quando a gente começa a estudar geografia na Bíblia, você vai saber. Aos olhos dos hebreus, querida igreja, seria uma batalha pequena. Presta atenção aqui. E por isso Josué, a Bíblia diz que ele reduziu o número de soldados para o combate. Por isso que só foi 3.000 guerreiros. Entretanto, presta atenção aqui. Devido ao pecado de um homem, querida igreja, o povo não pôde resistir diante do inimigo. E é o que veremos nessa ministração. Vamos colocar o número aqui. Número 1, a derrota em Ai. Querida igreja, o perigo do pecado. O triste, lamentável episódio, querida igreja, da tomada de Ai, nos mostra que não há mais perigo para o crente do que o pecado. A iniquidade, querida igreja, nos afasta de Deus e faz com que ficamos vulneráveis aos ataques do inimigo. Querida igreja, Deus havia dito a Josué que não precisava temer o que ele tomasse toda a gente de guerra e fosse pelejar contra Ai, pois a vitória seria o quê? Certa. Foi Deus que falou. Só que tinha um porém, nem todos deu ouvido. Amém? O que Deus ordenou. Mas o pecado de um único homem, chamado por nome Acã, que era da tribo de Judá, fez com que os hebreus, querida igreja, fossem derrotados e envergonhados. Número 2, vamos falar do pecado de Acã. Querida igreja, o pecado de um único homem acendeu a ira de Deus. A ira de quem? De Deus. Por quê? Porque as consequências, amém, sobre Acã e também sobre a sua família e todo o seu povo logo vieram. Porque não tem muito tempo, como a pessoa deixar muito tempo escondido, que não Deus possa revelar, não é verdade? E o pecado precisa ser tratado, querida igreja, de que maneira? Com graça, com misericórdia, mas de forma, querida igreja, imediata. É preciso que haja o quê? Arrependimento, confissão, para que Deus, aleluia, traga misericórdia. Presta atenção aqui. Meus amados irmãos, vivemos o tempo de quê? Da graça. Para hoje, a palavra de Deus nos exorta, a palavra de Deus nos ensina que se eu, você, nós e os ouvintes confessarmos nosso pecado, o que vai acontecer? Ele é fiel e justo para nos perdoar o quê? Os pecados, nos purificar de todo o quê?
justiça. Aleluia. Querida igreja, o Senhor, que é santo, não pode abençoar um povo obstinado e que se recusa a tirar o pecado do seu meio. Não tem, querida igreja, como Deus nos abençoar. Enquanto o cidadão, amém, tiver com seu coração obstinado e recusar tirar o pecado. Número 3, uma derrota, querida igreja. A Bíblia nos conta que os israelitas sofreram um golpe significativo. E agora, sabe o que estava acontecendo? O medo, a dúvida, a apreensão. E substituiu a alegria decorrente da batalha contra Jericó. Presta atenção. Por outro lado, meus amados, os inimigos que até então esperavam ser derrotados, sabe o que estava acontecendo? Eles estavam celebrando a vitória. Aleluia. E naquela época as guerras eram vistas por muitos como um duelo entre divindades. E assim os povos pagãos, os inimigos dos hebreus, meus amados e queridos irmãos, poderiam achar que os deuses de Ai também eram fortes. Olha que coisa, por causa de um pecado de um único só homem, olha o que estava fazendo com a vida da população hebreia. O motivo da derrota, querida igreja, e o pecado, a reação, meus amados irmãos, de Josué diante da derrota e diante do vexame da derrota. A Bíblia nos diz, irmãos, que o líder Josué, ele pegou a sua roupa e rasgou as suas vestes. A Bíblia diz que ele prostrou-se diante de Jeová, porque com efeito fizeste passar este povo do Jordão, para nos darem nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer. Tomara, olha o que ele diz, tomara, contentáramos como que ficássemos da além do Jordão. Olha Deus falando conosco. É curioso, amém? Como algumas pessoas, quando ele enfrenta alguma derrota, elas se tornam murmuradores, aleluia, e coloca a culpa do fracasso sobre o Senhor. Mas presta atenção aqui, que Josué estava fazendo exatamente isso. Presta atenção aqui, quando ele foi interrompido pelo Senhor. Aliás, meus amados irmãos, essa foi a tese de Adão, que culpou a Deus pela queda, ao justificar que tudo começou quando a mulher que tu me deste, como diz lá no livro de Gênesis capítulo 3, versículo 12. Querida igreja, atribuir a Deus infidelidade por causa de problemas ocorridos também foi a tentativa de Jó. Mas o Eterno, querida igreja, ao fazer-lhe várias perguntas, ele pôs no seu devido lugar, fazendo-lhe colocar a mão à boca. Livro de Jó 40, versículo 4. Deus jamais se equivoca, querida igreja. Deus jamais se equivoca em seu juízo, ainda que seja difícil compreendê-lo. Quem sabe você está aqui, você não consegue compreender. Então, faça como já que Deus pediu para colocar a mão na boca. Acã, querida igreja, ele toma o anátema. Deus falou com Josué dizendo que a derrota foi uma consequência da transgressão do povo. Presta atenção aqui. E havia um anátema no meio dos israelitas, e esse precisava ser retirado. Lá no versículo 13, a qual nós vemos. E Acã, querida igreja, ele atravessou o Mar Vermelho, ele peregrinou pelo deserto por 40 anos, atravessou o Rio Jordão, contemplou a queda dos muros de Jericó. Mas infelizmente, meus amados, o seu coração não era reto diante de Deus. E ao ver dentre os despojos uma boa capa babilônica, 200 barras de prata e uma barra de ouro que pesava mais ou menos meio quilo, a Bíblia diz que ele cobiçou, aleluia, aquilo, e tomou tudo para si. Cuidado, muito cuidado, não se deixe enganar. O pecado pode até ser atrativo, aleluia, mas possui um enorme poder destrutivo que você não tem nem ideia.
É por isso, querida igreja, que a Bíblia recomenda, ensina, nos exorta, nós cristãos que deixamos de lado o quê? Todo pecado. Só isso, o embaraço que de tão perto nos odeia, assim como diz lá no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Meus amados irmãos, a ira do Senhor se acendeu contra aquele povo, por causa do pecado de Acã. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Aquilo, meus amados irmãos, que foi tão grave, que da mesma forma que o Senhor marcou com o memorial a travessia do Jordão, naquele instante, meus amados irmãos, em que o coração do povo se derreteu, se tornou como água, outro memorial deveria ser erguido ali no vale de Acor, consequência daquele erro, e ficariam para sempre na lembrança daquele povo. O livro de Josué, capítulo 22, versículo 20, onde nós lemos. Meus amados irmãos, Deus entrega a cidade de Ai, o inimigo confiante. Depois da derrota dos hebreus, querida igreja, na conquista de Ai, a Bíblia nos conta dizendo que os habitantes da cidade ficaram cada vez mais confiantes, porém os israelitas estavam tomados, sabe de que maneira? Com medo. Mas Deus, mais uma vez, ele restaurou a fé do líder, dizendo que não temesse e nem se espantasse, porque tinha entregado a cidade inimiga onde? Nas mãos. Aleluia. Josué capítulo 8, versículo 1. Meu Deus, aleluia. Santo é o nome santo do Senhor. Esse triste história, meus amados irmãos, do povo de Deus, nos mostra que o Senhor nos concede sempre uma oportunidade. É isso que Ele está concedendo para você aqui nesta noite e também para os ouvintes, para que eu e você, para que os ouvintes possamos recomeçar. Uma vez, querida igreja, resolvido o problema do pecado, as promessas, sabe o que aconteceu? Elas foram renovadas sobre o povo, e a bênção do Senhor mais uma vez estava a caminho. A tua bênção que você está esperando está a caminho, e seria apenas uma questão de tempo. Oh, maravilha, santo é teu nome. A estratégia de Deus, querida igreja, diversificada, presta atenção aqui, vamos aprender com ele. Na batalha contra Jericó, Deus tinha estabelecido uma estratégia de guerra envolvendo sacerdotes e a arca do concerto. Presta atenção aqui. Outros estavam tocando o quê? Trombetas, mas agora, querida igreja, seria bem diferente. Presta atenção aqui. O despojo poderia ser saqueado pelo povo. A estratégia seria uma emboscada. Uma parte do povo, querida igreja, fugiria para o deserto, fugindo ter perdido a batalha. E quando os homens de Ai saísse no encalço dos israelitas para fora da cidade, milhares de hebreus entrariam e ateariam fogo, saqueando-a, assim como está escrito no livro de Josué, capítulo 8, versículo 24. E os hebreus, que na igreja, consumiram os habitantes de Ai, deixando um total de 12.000 mortos. Esse é o nosso Deus, aleluia. Livro de Josué, capítulo 8, versículo 29. E assim, querida igreja, como Moisés, quase 4 décadas antes, ele levantou a sua vara para que Israel prosperasse na peleja. É isso que Deus ele vai fazer também com você, que você prospere, aleluia, glórias a Deus, prospere na peleja aqui nesta noite. Livro de Êxodo 17, versículo 11. Agora, querida igreja, o líder Josué, por seu turno, deveria levantar a sua lança e fazê-lo permanecer no alto até o fim da luta, para que a vitória fosse completa. Aleluia! Oh, louvado seja Deus! O culto, querida igreja, de restauração. Para celebrar a vitória, meus amados, o líder Josué, ele deslocou o povo até o Monte Ebal, e ali edificou um altar, e onde ele colocou uma pedra, uma cópia da lei de Moisés.
Livro de Josué, capítulo 8, versículo 30 até o 35. E com os oficiais hebreus à volta da arca, a Bíblia conta que ao meio do caminho das montanhas, as tribos, ele sobre as encostas, o líder Josué, ele proclamou a lei do Senhor, restaurando o compromisso com o Altíssimo. Aleluia! E a palavra de Deus, querida igreja, deveria estar escondida no coração do povo, a fim de que a conquista de Canaã acontecesse, e a conduta semelhante a de Acã não deveria mais repetir mais. Este é o nosso Deus. Conclusão aqui, irmãos, por causa do horário, mas a Bíblia nos diz, irmãos, e nós aprendemos com o Senhor, aprendemos nessa lição, querida igreja, que a derrota na batalha contra a cidade de Ai foi um momento muito difícil para todo o povo. Deus, querida igreja, Ele é santo e não tolera o pecado. Por isso, meus amados irmãos, o anátema foi retirado do meio do povo. O pecado corrigido devidamente, os hebreus puderam continuar lutando para a conquista, a tão almejada terra prometida. Vamos ficar de pé, aleluia, vamos orar, aleluia, vamos orar para que Deus, Ele tire o anátema do nosso meio, que o Senhor venha tirar o pecado do nosso meio, para que nós não vamos perder mais nenhuma guerra, nem mais uma conquista, para que o Senhor seja conosco no início, no meio e no fim. Vamos orar, igreja, porque por causa de um único só homem, o povo hebreu pereceu, até que o Senhor falou com o líder Josué, dizendo o porquê que aconteceu a derrota. Aleluia. E Acã, ele foi morto, amém? A Bíblia diz que ele foi morto, foi apedrejado, depois queimado a fogo, amém? O teu inimigo vai ser destruído para a glória de Deus. Fecha os teus olhos, irmãos. Pai querido, Pai amado, eu quero te apresentar, meu Deus, os ouvintes da palavra de Deus, que estão comigo até esse presente momento, aquele que primeira vez sintonizou, meu Pai, este canal. Senhor, hoje Deus falou sobre o pecado de Acã, do anátema escondido, o pecado escondido. Senhor, eu não sei com quem é esta palavra, eu não sei com quem que o Senhor está falando, mas, meu Deus, o Senhor que conhece o nosso levantar, tu que conhece o nosso deitar, que essa pessoa, meu Deus, possa, meu Deus querido, reaver os teus conceitos, se arrepender dos teus maus caminhos, dos teus pecados, e se converter ao Senhor, para que a tua família não pereça, para que a tua família não venha perder, aleluia, as batalhas e as guerras. Meu Deus querido, meu Pai, levanta, meu Pai, este homem como líder, para liderar a sua casa, para liderar a sua família. Meu Deus, esse líder, meu Pai, deste ministério, desta igreja, que venha, meu Deus, ser um bom gestor, que venha ser um bom administrador e venha liderar para que não haja um pecado escondido. Senhor, perdoa o teu povo, porque eles não sabem o que fazem, Senhor, eles não sabem o perigo que está correndo, eles não sabem, meu Pai, que eles podem até perder a sua salvação. Oh Espírito Santo de Deus, eu oro por misericórdia, tenha misericórdia desta alma, tenha misericórdia, tenha compaixão desta vida, em nome de Jesus Cristo, porque eu creio, meu Pai, que Tu és um Deus zeloso, um Deus cheio de compaixão e é misericordioso. Livra, Senhor querido, o seu povo, aquele que é escolhido, aquele que tem um chamado. Ah, Deus querido, assim como o Senhor foi com Josué, sede também com teu filho, com a tua filha, Senhor, que eles não venham temer, Senhor, mas que eles venham compreender e ter fé quando o Senhor está no negócio, quando Deus está no centro, aleluia. Não tem como dar errado, porque Deus está no controle de toda a situação, é Deus no comando, é Deus no controle. Acalma o teu coração, aleluia. Deus, Ele vai devolver tudo aquilo que você perdeu, aleluia, porque Deus, aleluia, foi com o líder Josué,
E eles entraram naquela cidade de Ai, e o nome do Senhor foi glorificado, os seus inimigos foram derrotados, porque o Senhor prometeu te dar os seus inimigos nas suas mãos. Fique tranquilo, se Ele prometeu na tua vida que os seus inimigos estão na tua mão, fique tranquilo, só obedeça ao Senhor, continua sendo fiel a Ele será conosco. Pai, muito obrigado por essa palavra, meu Deus, abençoa cada um que ficar comigo até esse presente momento. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde muito, que você se desperte, aleluia, para aquilo que está acontecendo à sua volta, aleluia. Você não está percebendo as coisas que estão acontecendo, que o Senhor possa te dar, aleluia, olhos espirituais, ouvidos espirituais, aleluia, para que você não deixe, aleluia, o inimigo roubar as suas bênçãos, a tua vitória. É o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A igreja diz amém. Deus te abençoe. Bate palma bem forte para Jesus. Aleluia! Louvado seja Deus. Olá, paz seja contigo. Seja bem-vindo ao meu canal Menina de Ouro, mensagens que tocam os corações. Quero agradecer a presença de todos que entraram aqui no meu canal pela primeira vez. Se inscreva, ative o sininho e depois clique em todas. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Estarei respondendo cada uma delas. Compartilhe esse vídeo através do link no WhatsApp, no Messenger do Facebook, no Instagram, no TikTok, no Kawaii, com a sua família, com os seus amigos e todos aqueles que amam a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus irá abençoá-los. Amo vocês e obrigado. Assista quantas vezes quiserem e até a próxima. Te vejo lá.